E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu vou fazer um comparativo entre duas empresas do setor de transmissão de energia elétrica. E as duas escolhidas aqui são a Taesa e a Transmissão Paulista. E aqui pelo ticker a gente pode ver que a Taesa é o TAEE11 e a Transmissão Paulista é o TRPL4, que está em azul. A Taesa está em vermelho. E sem enrolações, vamos começar aqui essa comparação entre as duas empresas para daí sim você saber qual que pode estar no melhor momento de compra. Mas lembrando, nenhuma dessas ações aqui são recomendação de compra. Olhando aqui a parte de comparação de rentabilidade nos últimos 10 anos, por incrível que pareça, podendo surpreender muitas pessoas, a Transmissão Paulista teve uma rentabilidade maior do que a Taesa, chegando em 704,21%. Já a Taesa nos 411,27%. E aqui para você ter uma ideia, se você tivesse investido R$1.000 em ação da Taesa em 10 anos atrás, você teria um valor de R$5.112,70. Já na Transmissão Paulista você teria em torno de 8,42 mil aqui reais. Então bem interessante. E aqui também, por via das dúvidas, tem o quanto que o CDI teria te rendido e o IPCA. Então ficando bem abaixo esses dois indicadores aqui comparado com a rentabilidade dessas duas ações. A evolução da receita, a Transmissão Paulista também levou a melhor. Teve uma evolução da receita maior comparado do que a Taesa. Na parte de evolução do lucro também, o que é muito interessante. A gente vê aqui um lucro maior por parte da Transmissão Paulista. E seguindo aqui para baixo, a gente tem agora a comparação dos indicadores, onde é que é bem interessante. Eu não vou comparar aqui todos os indicadores, e sim aqueles que eu considero mais aqui cruciais e importantes, para não ficar uma linguagem meio chata e muito técnica. Então a gente pode começar aqui pelo PL, que seria o preço sobre lucro. E aqui é mais ou menos o quanto que o mercado está disposto a pagar por essas ações, e em quanto tempo teriam esse retorno então após investir nas ações. E a Transmissão Paulista está levando a melhor, sendo que você teria esse retorno ali do valor em torno de 6,05 anos. A na Taesa em torno de 8,71. E a gente já vai entender por que esse PL está mais alto aqui na parte da Taesa. Vamos um pouco aqui para baixo para ver outros fatores. Que tem o dividend yield, mas eu não vou me aprofundar. A Taesa está pagando mais. A gente pode ver por que ela está pagando mais já na parte de lucros e a questão de payout também. Uma coisa que eu acho muito legal é a margem líquida, então é muito interessante você sempre olhar a margem líquida na hora de estar comparando empresas. E aqui a Transmissão Paulista está com uma margem líquida maior, comparada com a da Taesa, que não deixa de ser ruim, tá? A da Taesa é muito boa também, uma margem bem grande, o que é comum nesse segmento aqui de transmissão de energia elétrica. Seguindo um pouco mais para baixo, a gente tem a dívida líquida barra EBITDA, e esse indicador então é interessante quando ele está abaixo de 2,5, né? Mais ou menos. Aqui nesse caso ele está interessante ainda para a Transmissão Paulista, está abaixo desse patamar. Já a Taesa está acima então desse valor que seria de 2,5 a 3, né? Que dá para considerar que é a dívida líquida barra o EBITDA, né? Da empresa. Mas a gente pode entender que essa dívida líquida barra EBITDA elevado pode indicar que a empresa está fazendo investimentos, o que é muito comum na parte de segmento de transmissões, ter todo o investimento para a instalação das torres e esse processo de transmissão de energia. Então, quando você está com essa parte em construção, vai te custar, e essas empresas costumam se endividar para fazer esse tipo de investimento, que depois, ao longo do tempo, vai dar retorno. Então, para você ter certeza em cima dessa informação, você precisa ler o relatório da empresa. E eu não vou me aprofundar nisso, como eu expliquei, eu quero uma abordagem mais limpa, mais fácil de vocês entenderem, mas todas essas informações vão ter nos relatórios das empresas. Então lá vocês podem saber os tipos de investimento que elas estão fazendo ou não, né? Vai depender então de cada empresa. Mas aqui eu já dou um spoiler para vocês, a Taesa está sim fazendo investimentos que justificam essa dívida aqui elevada. Seguindo abaixo tem o ROI. O ROI eu considero um indicador excelente quando está acima da Selic. Claro, vai depender muito do setor, mas esse setor aqui é um exemplo. E aqui a Taesa tem um ROI então acima comparado com a Transmissão Paulista. E o ROI então é aquele retorno que a empresa teria após investir o próprio capital, sem depender de valores externos, né? Que a gente tem uma explicação bem detalhada, né? Próprio da empresa.
Então, aqui é um indicador que está num patamar muito interessante para as duas empresas. Aqui a gente tem outras informações, como a parte de lucro de 5 anos, mas eu não vou me aprofundar nessa parte aqui, porque eu quero mostrar para vocês os gráficos. E como a gente vê que a transmissão paulista está levando a melhor, vamos começar por ela para mostrar aqui como é que está o gráfico dela de receitas e lucros. E a gente já vê que nos últimos 10 anos, como vocês estão vendo aqui do lado, ela teve receita líquida crescente, bem bonito um gráfico assim de receitas líquidas crescentes. Porém, o lucro líquido cresceu também nos períodos aqui, mas ele teve uma quedinha nos últimos anos, se mantendo até neutro aqui, dá para se dizer, nesses últimos 4 anos mais ou menos. E aqui embaixo a gente tem uma explicação mais detalhada em questão de números, né? E como a gente está vendo aqui, o lucro líquido da transmissão paulista foi maior do que o ano passado, ano retrasado, desculpe, 2022, e menor do que 21, aqui menor do que 2020 também. E por que geralmente acontece isso nessas empresas? Porque muitos dos contratos delas estão indexados à inflação. E aqui a gente sabe que nesses períodos aqui de 2020 e 2021, a crise gerou muita inflação. Então justifica elas terem uma receita maior nesses períodos, o que gerou um lucro líquido maior. E agora com a normalização da inflação, claro, nos últimos 2 anos pelo menos estava assim, agora já parece que não está mais tão controlado, né? A gente tem que ver os próximos capítulos Brasil, que sempre pode vir uma surpresa nova, né? Mas a gente vê que, por enquanto, pelo menos os lucros aqui estavam ainda em patamares interessantes. Digo mesmo aqui para a margem líquida, a gente vê que aqui teve períodos que ela teve uma margem gigantesca, né? A transmissão paulista, o que justifica também um lucro líquido maior. Se tu tem uma margem maior, tu vai lucrar mais, entende? Que em 2021 também. Então, às vezes nem é só pelos contratos que estão indexados, né? Mas também pela margem maior. E a gente também tem um comparativo aqui de ROI, ó, durante os anos. Então, essa é a parte aqui na questão de evolução da transmissão paulista. Vamos ver como é que está a parte da Taesa, né? E nos últimos 10 anos aqui a gente vê que ela teve lucros que ficaram meio estagnados em alguns períodos e depois subiu. A parte de receita líquida, né? Subiu depois. Mas o lucro, como eu mencionei também, ó, ele ficou meio estagnado, subiu e agora voltou a cair para daí estagnar. O que pode justificar, como eu disse, os investimentos e também por causa de vários contratos que estão indexados a GPM ou IPCA, né? Que podem afetar a parte do lucro líquido da empresa. Que aqui mostra também, ó, a sua cotação, né? Que estaria mais cara do que seu lucro líquido. E a gente também tem os resultados aqui, mais uma vez mostrando que a receita líquida caiu comparado com os anos aqui de 2020 e 2021. Como eu mencionei antes, o motivo disso acontecer, e até a gente vê aqui margens mais altas, ó, para esses casos. O ROI aqui também a gente tem um comparativo interessante. E bom, após analisar essas informações, no momento, a empresa que está mais atraente, olhando os indicadores, olhando a questão do lucro, o que, claro, pode mudar para frente, nunca tem como ter certeza que isso vai continuar, a transmissão paulista parece estar num valor mais interessante. A gente até pode pegar aqui o valor atual dela, que está na casa de R$ 25. Se eu não me engano, ela já chegou a bater quase R$ 28 nesses últimos meses. Mas ela já chegou a cair bastante agora. O que pode ter mostrado em algum relatório um lucro líquido caindo, né? Não sei dizer muito bem porque eu não me aprofundei na empresa. Mas aqui ela teve uma correção, como a gente está vendo. Então, nesses preços atuais, comparado com a Taesa, a transmissão paulista está mais interessante, vendo esses indicadores. Mas lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra. Eu aconselho você, se está interessado em comprar uma dessas ações, analisar todos os indicadores com todos os detalhes e principalmente ver os relatórios dessas empresas para ver como é que está a projeção de lucro futuro e como é que está a questão de projetos em andamento. Por exemplo, no caso da Taesa, você saber quanto tempo ela vai se manter endividada, o que está fazendo essa dívida ficar alta assim. Então é muito interessante você se aprofundar nas empresas antes de sair comprando. Aqui eu quis fazer um comparativo assim legal para mostrar para vocês como é que está olhando por cima entre as duas empresas.
E aqui mais uma vez, como a gente viu, a Taesa está perdendo para a Transmissão Paulista. Então a Transmissão Paulista, na maior parte dos indicadores, está levando melhor. E esse aqui então foi o vídeo, espero que você tenha gostado. E também então que sirva de lição para você, para não fazer nenhuma burrada na hora de estar comprando ações. E sempre olhar os indicadores antes, para saber se algo está caro ou barato. Enfim, você tem que olhar os indicadores. Então é isso aí. Um forte abraço, não se esqueça do gostei aqui embaixo e se vemos no próximo vídeo.